Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E está começando agora mais um episódio de um Q a Mais. E o programa de hoje, eu tenho certeza que você vai adorar o tema, não é, Si? É isso aí, boa noite para você que está acompanhando a gente. É isso mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está feliz fazendo aquilo que você faz no seu trabalho? Ou quando chega o domingo à noite, dá aquela depressãozinha, aquela angústia de você imaginar que mais uma semana de trabalho está começando? É isso? Esse é seu ponto? Esse é seu problema? Então eu tenho certeza que o episódio de hoje é para você. Então já fica aqui com a gente, porque nós temos convidados mais do que especiais para falar desse assunto, não é isso, Lu? Exatamente. E aqui a gente sempre traz aquele convidado com o que a mais. E para trazer todo o conteúdo que vocês vão amar o nosso papo hoje, mostra pra gente aqui, nós temos a doutora Jennifer Trizzi, que é médica corporativa. Boa noite, Boa doutora. noite, obrigada pelo É um convite. prazer Amei enorme falar recebê-la sobre aqui esse com a assunto. gente. E ao lado temos o Alex Romanowski, que é empresário na área da saúde. Boa noite, meninas. Boa noite, Boa Lu. noite. Boa noite, Si. Muito bom estar aqui com vocês Obrigada hoje, por viu? aceitar nosso convite. E hoje a gente vai falar muito desses recomeços, dessa virada de Sim. chave. E vocês têm histórias maravilhosas, eu tenho certeza da experiência de vocês para contar pra gente, né? Maravilha. É isso aí. E a gente está aqui nos estúdios, né, da REC 03. Estamos começando daqui. E para dizer para você que a REC 3, a REC 03 Produções, para você que é produtor de conteúdo e quer tirar o seu projeto audiovisual do papel, a equipe da REC 03 está aqui pronta para receber e para te fornecer um orçamento. E se você disser que viu esse anúncio aqui no Que a Mais, você vai ganhar um piloto de 1 hora totalmente gratuito. Então não perca mais tempo e vem para cá, que eu tenho certeza que você vai ser super bem atendido. Com certeza. E agora a gente vai começar a conversar com os nossos convidados e eu já vou abrir para falar com a doutora Jennifer. Doutora, conta pra gente, você tinha uma carreira que você trabalhava com a parte ginecológica, obstétrica, e aí aconteceu algo que você falou, vou guinar a minha vida. Dá uma resumida para quem está em casa entender um pouquinho. Existe fases na vida, né? E uma paixão era obstetrícia, fazia muitos partos, mas conforme a gente vai envelhecendo, principalmente nós mulheres, né? Começa a ter quedas hormonais, e aí você começa a olhar diferente, né, para as necessidades. E eu comecei a entender que existia um envelhecimento do meu público que eu atendia. E essas mulheres estavam sofrendo, estavam cansadas, várias empresárias, várias mulheres, né, que foram para o mercado de trabalho e de repente eu não conseguia dar o meu melhor. E aí foi quando realmente eu fui procurar estudar de novo, né, sair da minha zona de conforto, ter coragem, porque precisa Muita. ter, né, para sair de uma área que eu amava, que eu me dava muito bem, que eu era muito reconhecida, para uma outra área que eu vislumbrava que ia ser o futuro, que era a área da longevidade saudável, que era a área de você ter qualidade de vida e poder de novo ter as rédeas na sua mão, né? E não simplesmente manter o sistema domando a sua vida e te fazendo doente, o que quer que seja, né? E também veio a questão do quê? Se eu estava muito sobrecarregada, a gente começa a acontecer o quê? Ficar muito doente. Então isso também é uma hora que você dá aquele clique, você fala, tem alguma coisa errada e eu vou ter que mudar isso na minha vida para também poder servir de exemplo para que eu estou tratando, né? Então essa que foi a guinada aí e hoje eu sou muito mais contente com o que eu faço, Ai, né? que coisa boa, né? E o Alex, você também tem mais ou menos algo parecido, né? Sim. Eu trabalhei muitos anos como representante comercial, como vendedor, representante comercial. E chegou um momento que o mercado começou a mudar. E acho que acontece com todo mundo, não estava feliz nessa empresa, nesse momento do mercado. Então, você começa a se questionar, será que não é o momento de você arriscar, começar a empreender? Só que como que eu posso empreender? Sendo pai, tendo responsabilidades, indo para uma zona desconhecida. Então, a minha guinada de chave foi esse pulo às cegas, né? E que eu optei por fazer, enfim, resolvi tomar essa decisão. Não foi uma decisão fácil, recurso zero, e graças a Deus acabou dando certo. É, um, é uma continuidade de trabalho, né? Eu acho que esse ponto que ele falou aí, né, Lu, ser pai, né, ou ser pai, ser mãe,
estar acima dos 40 anos, principalmente, ou próximo disso, né? E você tem uma carreira, por mais que você não esteja tão estável, que ela não te faça tão feliz, mas é um desconstruir e construir de novo, né? Sim. E quando você tem pessoas que dependem de você diretamente, né? No caso, filho, esposa, enfim, é muito difícil, né? Então eu imagino que esse seja o ponto central da dificuldade, do bloqueio de muitas pessoas não conseguirem sair, né, da zona de conforto, como a Sim. doutora falou há pouco, né, muito bem, porque por mais que não seja boa, mas ela é confortável, né, porque é o que eu Confortável. conheço, Exato. né, é o ruim conhecido, né, Uhum. então eu acho que, e como fazer, doutora, como fazer para sair dessa zona de conforto? Muito do que me ajudou foi Hum. buscar estudar neurociência, física quântica, ou seja, eu comecei a entender que eu tinha que mudar o jeito de olhar para os problemas, mudar o jeito de olhar para as situações, porque sempre, a gente até estava conversando um pouco antes, né, de Aham, entrar aqui, sim. sempre o nosso cérebro vai tender a ir para o negativo, para o que pode dar errado. Toma cuidado, uma mudança pode dar errado, você pode quebrar a cara, né? Uhum. Então, se você ficasse atendo, né, a esse tipo de pensamento, você nunca vai mudar. Por quê? O nosso cérebro subconsciente, ele acha que ali tá meia boca, mas você tá viva, né? Tá Uhum, dando. sim. E aí, se você mudar, pode ser que não. E aí você vai fazer dívida, vai, né? Sim. Então, eu comecei a entender que o nosso cérebro, ele precisa ter direcionamento. Então, é isso que foi mágico pra mim, assim. Resumindo, você está dizendo assim, vamos colocar mais conteúdo bom, né? Isso. Para nossa mente trabalhar, do que Isso, os ruins, justamente. para que a Isso. gente ache os caminhos para fazer aquilo que a gente precisa, é isso? Isso. E aí, o que eu comecei a entender? Que você tem que emanar para o universo, como se fosse, né? Tá. Dizendo o quê? Eu vou atrair pessoas melhores, oportunidades melhores, empregos melhores. Eu vou emanando isso todo dia, né? E eu achava que isso era muito holístico. E não, é parte de física, é científico, né? E foi então que eu comecei realmente, né? A atrair pessoas melhores, coisas, assuntos que eu nem imaginava que existiam, né? E essas pessoas foram agregando muito na minha vida. E aí foi que eu realmente tomei coragem. E eu falei, não, isso vai dar certo. Eu posso até quebrar a cara várias vezes, mas no final vai dar certo, né? Então, isso que faz toda a diferença. É acreditar, mesmo tendo as intempéries no meio do caminho, olhar diferente para os problemas. E isso fez muita diferença. Mas essa transição, você foi fazendo gradualmente? Ou como que foi esse processo? Porque você é obstetra. Pois é. Então você estava acompanhando, aí tinha as mamães e falavam, não quero perder minha médica, porque daqui a pouco meu nenê vai nascer. Como é que foi essa transição? Não foi fácil, eu amo ainda, amava muito, né, fazer parto, foram 20 anos, e foi gradual. Não foi de uma hora para outra, realmente, essa libertação dessa parte da minha vida, que fez muito sentido durante uma época. Então foi gradual. E ao mesmo tempo, como eu fui para uma área que era uma área antiga da medicina, que era cuidar da saúde, e hoje em dia passou-se a ser chamada de charlatanismo, eu tinha muito medo. Então eu fiquei durante um ano ainda, estudando muito, me respaldando muito, para ter certeza do que eu estava fazendo, para então expor para os pacientes. Então, eu tive muito medo. Eu lidei com esse medo, né? Então, por isso que eu falo, as transições, elas não são fáceis, né? É isso que eu falo muito, né? Para as pessoas. Eu tenho muitas empresárias que eu atendo, CEOs, e elas falam para mim, poxa vida, eu tô aqui, eu tô ganhando bem, mas eu não vejo meu filho, né? Eu não tenho mais qualidade de vida, eu vivo doente. Então, é uma queixa constante. A gente vê isso no mundo do empreendedorismo, tudo, né? E aí, ok, elas vão, às vezes mudam, vão começar a empreender, vão ter dificuldade, vão às vezes até ficar frustradas, mas no final acaba dando certo. Mas as transições são difíceis, né? E para mim não foi diferente. E na tua experiência? Olha, é difícil, porque a parte comercial, porque o que acontece? Na parte na qual eu trabalhava, você tem um comissionamento como vendedor, você faz a sua vida em cima disso, não é um Eu ia te atendimento perguntar único. exatamente Você tem isso. uma carteira de clientes e você tem uma empresa por trás que tem uma estrutura, que tem anos no mercado. Então, você largar isso e começar do zero, você corta todo aquele valor que, enfim, entra mensalmente, que você paga suas contas, e começa a plantar, a visitar clientes. Então, assim, eu achei melhor dar essa pausa, eu tinha uma reserva, isso me ajudou Isso é importante, bastante. né? Você falar. Só que, assim,
É como a doutora disse, nós temos que nutrir nossa mente de bons pensamentos. Se você foca nos problemas, você nem levanta da cama. Então, é sempre ser otimista, pensar que vai acontecer, tá caindo o mundo. Às vezes a conta atrasa e você mantém seu foco. E foi isso que aconteceu comigo. Eu saí dessa área, Lu, e comecei a vender os materiais que eu vendia, tendo um CNPJ de uma pessoa que eu conhecia do sul do país, e comecei a vender, estar no mercado, e consegui ali um certo sucesso, e foi o pontapé inicial para abrir a minha empresa. Então, graças a Deus, eu consegui abrir a empresa, e no primeiro ano a gente já fechou positivo, e foi crescendo. Mas o grande divisor de águas é você confiar em você. Porque se você não confia, se você não dá a cara a tapa, se você não, muitas vezes, arrisca tudo, você não ganha. E uma coisa que é interessante é que eu acho que quando você está dentro, por exemplo, quando eu estava como funcionário, como representante, você pensa, eu vou arriscar tudo isso? Mas quando você está de fora, você fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? Porque às vezes a gente pensa, nossa, estou abrindo mão de muita coisa. Você não está abrindo mão de quase nada. Só que você não tem essa noção. A sua mente perspectiva é outra, né? sua mente não expandiu, você pensa, não. Então muitas pessoas às vezes, e eu lido com isso, familiares, amigos, querem abrir um negócio, querem abrir, não, mas eu tenho medo de arriscar. Você fala assim, mas você está arriscando o quê? Nossa, você não está arriscando nada. Você entende? Então é um bloqueio. E graças a Deus, cada vez mais que o tempo passa, você vê que você consegue, se hoje a empresa desse errado, amanhã você abre uma e você vai ter mais sucesso. Então, é isso, é dar cara... Porque já aprendeu com os erros, né? Aprendeu com os erros, nutrir a cabeça de pensamentos positivos. Mas isso que ele falou, um ponto que eu acho assim, que todo mundo que deve estar assistindo a gente deve estar se perguntando, né? Ele falou, mas eu tinha uma reserva, eu vivi dessa reserva até eu conseguir começar a entrar dinheiro de um outro lado, né? Também. Então, o planejamento, né? Acho que o planejamento talvez seja uma das coisas mais importantes nesse passo também, além da coisa do pensar positivo, emanar positividade, essa coisa toda. É isso, o que você diz para mim a respeito do planejamento, assim, para Olha, quem o está acompanhando? planejamento que eu tô falando é 4 meses, tá? É um planejamento que eu apertei o cinto 4 meses, comecei a ganhar dinheiro gradativamente. Não é um planejamento, eu nunca fui uma pessoa antes muito regrada essa parte financeira. Então, assim, a minha reserva era, vamos viver do mínimo. A minha esposa trabalha, enfim, então a gente conversou, ela falou, pode ir, vai que vai dar certo. E também é muito importante você ter uma parceira que apoie você nisso. Era isso que eu ia te perguntar, Muito como importante. que foi? Sim, porque o casamento é uma sociedade. Isso. Então, se consultei minha sócia, ela falou, vai, Alex. E acabou dando certo, mas se desse errado, 4 meses eu já estava quebrado. E graças a Deus deu certo. E o que a doutora falou é uma coisa que eu levo muito em consideração. A lei da atração, tem aquele livro Secret, mas enfim, é isso. Pode parecer que, igual a doutora falou, é charlatanismo. Não é. Funciona. 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 Você pensa, Sim. vai dar certo, porque eu passei, Lu, por um problema que, assim, tinha acabado de começar a empresa, e antes de dar esse pontapé inicial, eu tinha um cliente que falou, Alex, tô com você. Era o maior cliente. Eu falei, graças a Deus, tudo certo. Entrou, a empresa vai completar esse ano 3 anos de existência, agora em outubro. Festa de final de ano, feliz, estava dando tudo certo. Chegou em fevereiro, então, foi vendido o convênio para um outro convênio que acabou incorporando. Em 15 dias eu já não ia ter 70% do meu movimento. Uau! 15 dias. Que balde de água fria, Fiquei assim, desesperado. Né? Fiquei desesperado. O que eu fiz? Foi a fase da minha vida que eu mais li. Aprendi com empresários famosos, esses best-sellers americanos que foram excelentes para eu conseguir manter o foco. Tava caindo, eu vi assim, os funcionários todos, o movimento da empresa caiu muito. Todo mundo, Alex, não tem quase nada de cirurgia para atender. E eu foquei. O mundo estava caindo, eu estava focado. E em pouco tempo eu consegui abrir um cliente que era maior do que aquele primeiro, mas eu só consegui abrir porque eu foquei. Porque se eu tivesse
me focado nos problemas, eu já tinha desistido. Então isso é muito importante, é o que a doutora falou, nutre a sua mente de pensamentos positivos, lei da atração, tá dando tudo errado? Vai dar certo, e vai dar certo, e trabalha. Se você faz isso, vai ser sucesso, não tem como não dar certo. Mas essa trajetória exige muito também do organismo. E aí, quanto mais estresse você tem, é cortisol, é não sei o quê, e aí começa a desregular tudo, e aí o Sim. sono vai embora. Doutora, dicas para quem está passando essa fase e fala: Meu Deus! Foi incrível, porque foi aí que eu comecei realmente a entender como gerenciar diante do caos. Então, hoje, o que que eu entendo? Não existe mundo perfeito para ninguém. E o estresse é mandatório, né, na vida de todo mundo. Então, vamos começar a olhar diferente para o estresse. Então, primeira coisa, vamos equilibrar o sono. Tem pessoas que não conseguem dormir cedo, vai dormir tarde, vai ter uma noite mais agitada. E o que eu falo muito, melatonina não é remédio para dormir, ela é para aprofundar o sono. Hoje a gente tem, a gente vai lá e manipula, começa a melhorar essa questão. Outra coisa, a questão do cortisol, né? Essa é o mais difícil, porque realmente ele vai lá para cima. Então, assim, precisa fazer esporte. Eu brinco muito que é com endorfina, não precisa ser endorfina. Boa. Não precisa Adoro. ser, né? Então tem que isso. fazer esporte. É um momento que parece assim, para quem odeia, né? Fala, nossa, que coisa horrível. Mas já tá mais do que comprovado. É Isso. liberação de neurotransmissor. As pacientes até falam, eu não sinto nada disso daí, de neurotransmissor de prazer. Mas tudo bem, seu organismo tá entendendo, né? E aí vai modulando tudo isso. Então, assim, é muito importante. Outra coisa, após os 40, vai ter queda hormonal. Precisa estar cuidando dessa parte com muito carinho, ou seja, precisa repor, precisa ir a algum médico que entenda realmente disso, né? Tanto homens quanto mulheres, e faz toda a diferença onde? No raciocínio, na memória que vai embora. Dá 40 anos, dá tchau, a memória, a concentração, né? Isso é tão importante numa fase de transição, não é? Então é muito importante. Então é isso hoje que eu prezo muito. Eu falo assim, eu não tô aqui para brigar com você, eu tô para pegar na sua mão e vamos junto melhorar dentro do que está acontecendo na sua vida, porque não tem perfeição, né? Então eu falo muito sobre isso. E alimentação, né? Que antes a gente via muito que era normal comer muito pão, muito macarrão, muita, né? E hoje a gente vê o quanto tudo isso tem inflamado o cérebro, tem gerado, né, tantos problemas aí para as pessoas. Não é nada proibido, é caminho do meio. Eu falo assim, os extremos não se mantêm em nada, né? Seja, né, no trabalho, seja em qualquer área, né? Então, hoje é isso que tem dado muito certo. E todos os pacientes voltam muito melhor, né? Doutora, então, ouvindo você falar isso, a gente pode até chegar à conclusão, né, mesmo, que a base, né, é corpo e mente, né? E não dá pra setorizar tanto como a gente acha que dá a vida, né? Tipo assim, essa aqui é minha vida profissional, ela não tá muito bem, mas minha vida familiar tá ótima. A minha Não, vida... Não tem, né, doutora? não. A gente é um ser só. Sim. E quando a gente não tá bem numa área, geralmente a gente não tá bem na outra. A gente pode, talvez, até se enganar, contar algumas histórias pra si mesmo, né? Mas a verdade é que quando você melhora, né, você se equilibra no todo. Isso faz sentido? Sim. Porque as pessoas hoje, devido a essa alta cobrança, elas vão dando conta, vão dando conta, vão dando conta. Até que uma hora ela fala, caramba, eu tô muito ruim, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque eu já não rendo mais no trabalho. Chegou a ter CEO que chegou para mim e falou, doutor, eu tô indo pedir demissão. Porque eu não consigo mais gerenciar 25 pessoas que estão abaixo de mim, eu tô passando vergonha, né? Eu falo, não, calma aí, deixa eu te equilibrar. E aí, passado 1, 2 meses, pronto, voltou ao normal. Então é isso. Hoje a gente sabe, as pessoas estão envelhecendo até 100 anos, e aí a gente vai simplesmente fechar os olhos e falar, não, aguenta que é assim mesmo, não é? É isso que a gente ouvia muito, né? Sim. Não, então é essa questão. E muito do gerenciamento do psicológico, né? A gente tem que ter essa ajuda, né? Seja psicoterapia, seja hipnose, seja teta healing, barra de axis, comportamental, não importa. Precisa muito cuidar desse lado emocional. Porque o esporte, o lado emocional, os hormônios, a alimentação, então você vê, é todo um conjunto, né? Sim. Mas a gente conseguindo também cuidar do emocional, que é o que, né, o Alex estava falando, não ficar só olhando o problema, começar a olhar diferente, né? Ver, tentar achar soluções. Então é isso. E falando nisso, eu vou aproveitar para falar de decaodontologia, porque se você está passando uma fase que você está muito estressado, aí você começa com bruxismo, travar a boca, e você acorda de manhã, meu Deus do céu, que dor de cabeça, dormir todo travado. Você precisa de um bom profissional
para estar avaliando isso, para estar cuidando de você, porque é o que os nossos convidados estão falando, a gente tem que cuidar como um todo. E na DK Odontologia, através do Dr. Denis, você vai encontrar também um cuidado com o seu corpo, nesses momentos de estresse, cuidando da sua boca, para você poder ter uma boa alimentação, para você conseguir ter uma boa noite de sono e, por que não, também dar aquela repaginada no sorriso, já que vai mudar de carreira, já que a gente está mudando de vida e está buscando coisas novas, por que não repaginar o sorriso? Afinal, a DK Odontologia é quem cuida do meu sorriso, do sorriso da Si, para a gente estar toda noite aqui para vocês com esse sorriso lindo. E o mais importante, na DK Odontologia, os tratamentos são muito humanizados. Porque o Dr. Denis, ele tem um olhar para a pessoa como um todo, para cuidar realmente da saúde, do bem-estar e para que você possa sair da DK Odontologia feliz de verdade. Então tá aqui embaixo o contato da DK Odontologia, se você quiser saber mais a respeito do trabalho do Dr. Denis. E doutora, é realmente isso, né? Porque as pessoas também acabam começando muita atenção. Cara, eu desenvolvi 3 hérnias de disco por causa disso. Porque eu Nossa. comecei com o bruxismo, travava a boca, e depois foi para o trapézio. Sim. E aí, devido a... Agora eu não vou lembrar o termo da contratura muscular, as minhas 3 protusões viraram 3 hérnias de disco. De 2 contraturas que eu tive seguida por conta de... Também durante a minha fase de transição de carreira, de estresse. Sim, somatiza tudo É. no corpo, né? Eu tô aqui louca pra fazer uma pergunta pra doutora em cima disso que você tá falando, Lu. Então vai. E é pessoal agora, tá? Mas talvez alguém aí que tá acompanhando a gente se identifique. Eu era muito assim, quando mais jovem no mercado de trabalho, na minha área, né? Sempre trabalhei com comunicação, então, programa ao vivo, essa coisa toda. Então, você gera uma tensão muito grande, né? Por exemplo, eu já fui pauteira, então, quando tinha uma gravação, por exemplo, na segunda-feira, cedo, e tinha convidados para receber, eu já não dormia. Porque eu falava, meu Deus, será que vai perder o voo? Será que vai chegar a tempo? E aquela coisa. Então eu sofria, como a Lu falou, a minha cervical era um bagaço, assim. Eu vivia sempre muito tensa, enxaqueca todos os dias. Era muito ruim a minha vida. E eu não sei o que aconteceu, mas depois que eu engravidei, que eu tive meus filhos, né, que eu me tornei mãe, milagrosamente eu, tipo, engatei um dane-se bem grande, assim, e parece que as coisas tiveram menos peso pra mim, assim, né? E eu não sei se isso é normal, se é de acontecer, porque parece que eu comecei a ver tudo de uma forma diferente, tipo assim, tudo bem, se não vier, a gente coloca outra pessoa, não faz. Sim, É porque isso, doutora. justamente a fase da mulher engravidar, ela vai lidar o tempo inteiro com o imprevisto. Então, assim, eu sempre falava muito para as minhas pacientes, né? Você acha que você mandou na sua vida até agora? Pode esquecer. Daqui para frente, quem vai mandar é o bebê, é a gestação. Quando nascer, então acabou. Então, a mulher, quando ela faz essa transição e vira mãe, realmente ela começa a já não dar mais tanta importância para certas coisas que elas davam, tudo. E eu faço muito a menção, tá? O Sim. trocadilho, que é isso que acontece quando a gente vai envelhecendo. A gente começa a olhar e falar, nossa, eu me preocupava com isso, né? Então, a mulher, ela percebe mais quando realmente ela vira mãe, porque ela começa a falar, meu Deus, o meu foco agora é a criança. Dane-se que essa pessoa fala isso, que a outra fala aquilo. E no envelhecimento a gente percebe muito isso, né? A gente começa a já não dar mais tanta importância para algumas coisas. Por isso que fala que velha é sem filtro, né? É, isso mesmo. Ah, tá a gente senil, se tá sem permite. filtro. Mas agora eu fiquei curiosa. E você, quando se tornou papai, que é empresário, Sim. como é que foi isso? Eu acho que é totalmente diferente do que é para mulher, né? Sim. Eu acho que para o homem, pelo menos no meu caso, a nossa preocupação é conseguir suprir as Prover, necessidades, prover essa parte emocional. E nós percebemos que muda, a mulher muda, depende também emocionalmente. Mas eu acho que para o homem é totalmente diferente. Eu acho que para a mulher essa parte hormonal também muda bastante. E eu tenho uma filhinha também de 10 anos, tenho uma de 22 Olha. e uma de 10 anos. E eu vejo a ligação que as minhas filhas têm, minha filha tem com a mãe, é fantástico. E realmente o que você falou, muda tudo. Tanto que quando a minha filha de 10 anos ela nasceu, a minha esposa estava de licença maternidade.
E foi bem naquela fase que estava acontecendo da minha mudança de carreira. Então, teoricamente, a gente precisava disso, né? Precisava que ela continuasse. Ela sofreu muito, porque ela teria que voltar para a empresa. E acabou que ela voltou, não conseguiu ficar e saiu da empresa. Então, ela que sempre foi uma pessoa que sempre priorizou muito o trabalho, sempre focou muito no trabalho, ela viu a nossa filha como uma prioridade máxima. Então, ela abriu mão do trabalho e para ela, quando ela me deu a notícia que ela tomou essa decisão sozinha, eu abri mão e tá tudo certo e ficou feliz da vida porque ia ficar com a filha. É isso que a Sil falou. Mas isso te trouxe um gás maior de você falar, meu, agora realmente eu preciso fazer porque Vai eu ter que dar tenho a minha certo. esposa, eu tenho a minha filhinha, Sim. aquele bebezinho. Então, eu na minha vida, isso antes, durante, agora e após. Na minha vida eu sempre penso que tem males que vêm para bem. Sempre que tem uma dificuldade, tem um problema, ele se torna uma coisa boa. Para mim sempre foi isso. Então assim, rouba um carro, você consegue comprar um melhor. Acontece, você perde alguma coisa, você consegue batalhar. É demitido numa empresa, né? Demitido, você consegue. Daí eu não sei, eu não acredito em sorte, mas eu acho que é porque você muda a sua forma de pensar e fala, não, preciso dar certo. E dá certo, no Quando final tudo dá você não certo. dá opção para você, né? Exatamente. Não, vai dar certo. Não tem a opção de não dar certo. Sim. De uma forma ou de outra, vai dar certo. Então, eu penso muito assim como você está falando. E eu até entendo agora a doutora falando isso, e você falando isso da sua esposa, que quando muitas mulheres, né, até que estão assistindo a gente, provavelmente já aconteceu ou vai acontecer ainda, é isso. Eu não entendia, porque eu falava assim, nossa, a pessoa conseguiu ficar 2, 3 anos fora do mercado porque teve filho. Mas será que precisa isso? Eu achava antes, né? E tal, mas como pode, né? E tal. Mas é isso, porque as outras coisas acho que é um momento tão especial da mulher, né? E é legal que ela curta isso, que as outras coisas têm um peso menor, talvez, né? E eu vou contar uma experiência rapidinha, pessoal, aqui, que é exatamente isso. Eu fiz tratamento para engravidar. E quando eu tava fazendo meu tratamento, coincidentemente, eu tinha acabado de começar a fazer o tratamento, tava tomando os primeiros medicamentos e tal, eu fui promovida no meu trabalho. E eu ia passar a ter uma equipe que eu cuidaria de 30 pessoas. Então, assim, é bastante coisa, um trabalho de bastante responsabilidade. E aquilo me deixou em parafuso. E aí eu já tava na metade, já tava tomando hormônios, aquela coisa toda. Aí cheguei pro meu médico e falei assim, doutor, e agora? Comecei o tratamento e acabei de ser promovida e tô entrando. O que eu vou falar pro meu chefe? Ele acabou de me promover, eu vou chegar pra ele e falar que daqui a 9 meses eu tô fora da empresa, que eu tô de licença e tal. E aí ele me falou uma coisa mais sábia que eu achei, assim, a doutora provavelmente vai concordar. Ele disse assim pra mim, Sirene, vou te falar uma coisa. Pensa assim, a tua vida profissional é ela quem tem que acompanhar a sua vida pessoal, e não o contrário. Não é a tua vida pessoal que pauta a tua vida pessoal. É o contrário. Então você já está fazendo o seu tratamento. Você já planejou ser mãe agora. Então a tua vida vai ter que se adequar a isso, de uma forma ou de outra. E que bom que você foi promovida, que você vai provavelmente ter mais que um filho e vai gastar muito dinheiro. Que bom que você está ganhando mais. Comprar fralda. E foi dito e feito. Eu tive gêmeos, né? Deu certo meu tratamento, eu fui mãe. Ganhou mais dinheiro também. E ganhei mais dinheiro. Então, assim, deu tudo certo. Deu tudo certo no final, né? Então, eu acho que tem muito isso mesmo, assim. Quando a gente decide algo, né, doutora? A gente precisa ter esse foco de que, assim, o universo conspira. O que tá permeando o que também aqui, né? O universo conspira, exato. Né? E veio a promoção veio na hora certa, né? E o que ele falou também, né, da esposa, assim, né? Acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, né? De tipo, ela parou pra se dedicar àquele momento que era um dos mais importantes, provavelmente, da vida dela e de vocês mesmo. E a gente vê, né, que bom quando a gente tem essas histórias de ter um pai presente, né? Que permite, que dá condição, né, para essa mulher fazer isso, exatamente. né? Que é o que a gente quer mostrar para você aqui no Que é Mais, né? Essa questão do universo feminino, não necessariamente ele vai falar só da mulher, porque é o universo feminino e tudo que envolve a vida dessa mulher. E o parceiro porque a mulher tem algumas mulheres que elas vão optar, não, eu vou buscar a carreira primeiro e depois eu vou buscar o relacionamento.
E muitas vezes se dedicam, o tempo passa, daqui a pouco olha e fala assim, caramba, eu tô já com 45 anos, ai, ai, ai. Não Já casei, passei da época passaram essas fértil, pacientes com você? Isso é cada vez mais comum, né? A mulher, quando ela foi para o mercado de trabalho, ela passou a priorizar. Ela quer ter sucesso, ela quer ganhar bem, ela quer ter autonomia, ela não quer depender de ninguém. E realmente ela se vê com 45 anos, que é quando parece que dá um clique, né? E nunca pensei em ter filho, puxa, agora eu quero ter filho, e o que eu vou fazer, né? Não congelei óvulos, tudo. Então, assim, realmente a gente está tendo várias situações muito reais em relação a isso. Mas com o passar, né, das tecnologias hoje que a gente tem visto, se começa a ter essa prevenção, mesmo sem pensar em ter filho, né? Mas o que? A conscientização cada vez maior. Ou seja, você não pensou em ter filho, mas por que você não congela? Vai que lá na frente você vai querer ter, né? Então, porque está tendo realmente uma população maior que está pensando em ter filho quando já está com 42, 45 anos. Está cada vez mais. E falando nisso de congelamento, agora eu vou dividir uma experiência minha. Eu sempre soube que eu queria ser mãe. E eu casei cedo. Eu comecei a namorar com 19 anos, não deu 3 meses, estava casada. Encontrei já o amor da minha vida ali, estava tudo certo. E aí eu sempre falei pro meu marido, falei, olha, quando eu fizer 28 anos, eu paro de tomar pílula porque eu quero engravidar, que eu quero ser mãe antes dos 30. Nem passava pela minha cabeça que existia menopausa precoce, que existia contagem de folículos, nada disso. E aí, batata. 28 anos, parei de tomar pílula e, como dizia meu marido, sementes ao vento. Vamos tentar engravidar. E eu passava com um médico, cara, eu tava com 32 anos, eu tava sementes ao vento e nada de engravidar. Até que chegou uma hora que o médico me encaminhou para um especialista em fertilidade, que é onde eu cheguei no Dr. Alexandre Lobel. Um abraço, melhor médico que pôde aparecer na minha vida naquele momento. E aí foi aonde o Dr. Alexandre veio me explicar a questão de reserva ovular, a questão da contagem dos folículos. E quando eu passei por toda a bateria, eu descobri que eu já tinha baixa reserva. Mas na minha cabeça, eu lembro até hoje, que foi a primeira coisa que eu falei assim, não, doutor, mas eu vejo na televisão, as mulheres estão com 40, 45 anos, vai lá fazer fertilização in vitro e engravida, como assim? E foi ali que eu fui começar a entender que não é bem assim. Porque além de ter a questão do congelamento de óvulos, tem também uma opção de ovo-doação. Porque realmente, os óvulos eles vão envelhecendo junto com a mulher, né? Sim. A doutora podia explicar um pouquinho melhor isso, porque eu não vou saber, né, dar esses detalhes, mas o fato é que com 35 anos eu descobri que não tinha mais reserva, não tinha mais óvulo, não tinha mais folículo, não tinha mais, não tinha mais ovário. Eu entrei numa menopausa precoce. Precoce. E a menopausa precoce tem também sido muito frequente hoje em dia. E é o estresse o principal, né? E hoje a gente tem muito disruptores endócrinos. Eu acho que hoje está começando a se falar cada vez mais na internet sobre isso, né? E tem gerado a infertilidade tão grande na mulherada, que é o xenoestrógeno. Então, seja ele no plástico quente, tá? Então, deixou a garrafinha no carro, esquentou no micro-ondas plástico, comeu requeijão, miojo, margarina, tem saquinho de chá que tem microplástico. Tudo isso está acabando com a fertilidade da mulherada. Caramba. E não era falado sobre isso. Que louco, né? Exato. Então, hoje, eu tento cada vez mais, eu era super tímida, mas eu comecei a ir para a internet para começar a levar essas informações, porque falta informação, Sim. né? Você mesmo não tinha Não isso, tinha. né? E ainda hoje a gente está, poxa, no século XXI e falta ainda informação, né? Então, não é justo, porque a mulher realmente vai envelhecer os óvulos e se for precoce, às vezes ela não vai conseguir voltar atrás. Que foi o que aconteceu comigo. Justamente, não é justo. Então, está faltando informação. E aí, graças a Deus que vocês têm aqui, né, um meio de levar informação de qualidade, as mulheres começarem a ter acesso a isso, porque informação é tudo na vida, né? É o maior poder que a gente pode ter, né? Para tomar uma decisão e aí realmente fazer acontecer essa gravidez, tudo, né? Mas às vezes não tem mais como voltar atrás, né? Numa menopausa precoce. Exatamente. Então, assim, ó, para você que tá em casa, não é terrorismo. Não, é tá? informação. Então, assim, olha, você que já é mamãe, que já é vovó, já vai avisando a molecadinha aí de casa, né? Essa juventude de 20 e poucos anos, porque cada vez tá jogando o casamento mais pra frente, os relacionamentos, etc.
que vale a pena, né? Para a mulher é muito importante ter um gineco para chamar de seu, seja um ginecologista ou uma ginecologista, não importa. E trabalhar com esse profissional para você fazer os exames preventivos, né, doutora? Isso. Para observar como que tá o seu útero, para observar como é que tá a sua contagem de óvulos, né? E para você estar atento a isso. Porque assim, não é porque existe a possibilidade de fertilização in vitro que também vai todo mundo ser abençoado que nem assim foi. Não mesmo, não Né? mesmo. Não é fator de sucesso absoluto, né? Então tem que ter toda essa prevenção. Hoje também começou-se a se falar mais sobre endometriose, não era falado. Então tem muitas situações que acontecem e que se a gente pegar a tempo, a gente consegue fazer. E as mulheres que foram para o mercado de trabalho, elas, por terem o estresse gigantesco, elas vão minando realmente a produção hormonal antes da hora. Então, você vê que é todo um cenário diferente do que a gente via antes, né? Então, E olha só, né? Que loucura, né? Eu Como achava que o vai máximo que eu mudar? comecei a trabalhar com 9 anos de idade, eu só me fui, né? é. Eu fui me envelhecendo por dentro sem saber. E ninguém É. comenta, tá vendo? Ó, já pega o recorte aí e manda pra todo mundo avisando. Porque, olha, uma informação. Você tinha essa informação? Jamais. Você Nunca. tem 2 filhas. 2 filhas. Vai chegar em casa hoje, já vai avisar, hein? Já. A gente não come mais miojo nessa casa. Perfeito. Mas, Alex, eu queria perguntar de você. A gente falou um pouquinho rapidamente antes aí com você, né? Sim. Queria que você, como a gente está dando o foco, né, para a mulher, né, e a gente falou agora há pouco, e os parceiros, que você falasse um pouco assim de como que você enxerga assim a importância nesse caso, quando a mulher decide, bom, tá infeliz, você percebe que tua parceira tá infeliz ali fazendo o que ela faz, na área que ela tá atuando, não tá feliz, chega em casa estressada, né, ou sai de casa meio deprimida, aí acaba descontando nos filhos ou no próprio marido e tal, aquela insatisfação dela. Como que você acha que poderia ser uma abordagem legal, pela tua experiência, para incentivar essa mulher a dar esse passo de fé, né? Sim. Que é um passo de fé. Toda vez que Sim. você vai mudar algo, né? É um passo de fé. Vou fazer essa transição, né? Tem uma preparação mínima que a gente já falou aqui, mas é um passo de fé, né? De fé, de otimismo. Como que você falaria para os parceiros que também estão acompanhando aqui? O que seria legal para incentivar essa mulher? Assim, eu vou usar como exemplo o meu relacionamento, Tá. né? Minha esposa também trabalha, nós trabalhamos bastante, e eu não vejo a diferença do homem e da mulher. Eu acho assim, nós sabemos que somos pessoas diferentes, hormonalmente diferentes e tudo mais, mas eu acho que as oportunidades, a família, eu vejo que o marido e a mulher, no caso, eles são sócios nesse relacionamento. A minha esposa é minha sócia para a vida. E nós temos uma família. Então, assim, todas as decisões têm que ser tomadas conforme for melhor para o casal, para a família. Eu não vejo essa responsabilidade, os filhos, a responsabilidade é da esposa e o marido é o provedor. É uma sociedade. Então, muitas vezes, eu acho que tem que ser dividido com o marido. Porque fica sempre essa responsabilidade. Não, a esposa, não. Tem uma carga muito pesada que a sociedade coloca na mão da mulher. Que eu sei que realmente vem de pai para filho, enfim, já está enraizado na nossa cultura. Mas eu acho que não tem essa diferença. Eu acho que a mulher tem que arriscar, o marido tem que arriscar. Eu acho que se hoje a minha esposa fosse empreender e chegasse um ponto que a gente não conseguisse colocar alguém para auxiliar com a nossa filha menor e tudo mais, eu auxiliaria sem problema algum. Eu não vejo essa diferença. E tanto que ela mudou de empresa faz, acho que menos de 3 meses, ela deu esse salto. Olha. Ela era gerente de uma empresa, acabou indo para outra empresa de um porte maior. E para a gente sempre foi tranquilo com relação a essa troca. Ela não leva essa carga, olha, você vai ficar com o nosso filho, não, você não pode, eu sou provedor. Não, a gente discute, o dinheiro de um é o dinheiro do outro, é da casa. Eu acho que é isso. A ótima que a empresa que eu sou CEO, dono da empresa, a maior parte da empresa são feitas por mulheres. 90% dos funcionários são mulheres e eu sou fã muito dessa parte, justamente de
O meu foco, para mim, o funcionário ideal é a mulher 40 a mais. Por conta da responsabilidade, da maturidade, e a gente sabe que a maior parte é mãe solo, tem os problemas em casa, então a responsabilidade é diferente. Então é muito bom trabalhar com pessoas assim, né? Então, basicamente, da minha família, Nossa, uma sociedade. nessa sua fala, eu tô com uma sensação que você transfere o que você vivencia dentro da sua família com a sua esposa para dentro da sua empresa para lidar com as suas funcionárias, é isso? A minha esposa, ela é assim, Mari deve tá assistindo, ela é jogo duro, ela se cobra muito, e ela não, porque normalmente você fala mulher é associado com sexo frágil, Exato. e ela é muito guerreira. Porque tem muito empresário que ele não quer ter mulher dentro do seu quadro de funcionários, principalmente 40 a mais ou Sim. mãe solo, Não, porque 40, 50 a mais para mim é ideal, é então, ideal. é isso que eu tô falando, É você ideal. parece que tem esse acolhimento realmente de Sim. ter esse entendimento. Eu acho que por conta da geração também, que a gente sabe, tem geração Z, enfim, tem os prós e contras, mas eu acho que a funcionário 40 a mais, eu acho que para a empresa acaba sendo mais interessante por conta da responsabilidade, a maturidade. Nós trabalhamos com vidas, que é a área da saúde, é muito importante isso. E eu acho que é porque eu não quero puxar sardinha, né? Porque eu também sou 40 a mais. Mas eu acho que é o top de linha é o 40 a mais. Mas eu li esses tempos atrás, em algum lugar que eu não vou me recordar agora, que muitas empresas estão dando preferência por selecionar os 40 a mais. Tanto homens quanto mulheres, né? É porque eu acho que, no nosso caso aqui, todos nós passamos pela... Eu acho que dos 40 para os 50, os melhores funcionários, os melhores empresários e tudo mais, porque nós vivemos a era analógica e a digital. Você entende? Então nós sabemos como era bom essa parte analógica, os prós e contras, e o digital, o mundo mudou. Então assim, a gente acompanhou isso. Música, filme, tecnologia, trabalho. Então eu acho que chega nesse ponto que o 40 a mais consegue equilibrar os dois. Controle emocional. Tem uma pessoa, você chegou no ponto, uma mulher, 40 a mais, enfim, eu acho que o controle, o homem também, o controle emocional é muito importante. Você tem os jovens hoje, essa geração Z, eles são um canhão trabalhando, sabe? É uma máquina de trabalho. Isso. Só que falta muitas vezes o controle emocional. Então, assim, se você tem na equipe os dois, excelente. Mas dou preferência para o controle emocional. Porque eu falo isso porque eu trabalho com uma galera bem jovem, assim, né? 30 menos, né? E é exatamente isso. Ele falou, para trabalhar um trator. Você passa uma função, daqui a meia hora tá tudo pronto, planilhado. Você fala, nossa, que rápido, né? Sim. Mas, assim, se você der uma chamada de atenção, uma bronca, alguma coisa assim, tipo, daqui a pouco desmonta. Você fala assim, gente, mas cadê aquela... Não, mas é isso. Aquela potência. Essa fragilidade das gerações, eu tenho percebido. Me desculpe se não são todos, mas uma grande parte tem esse descontrole mesmo, ou essa falta de equilíbrio, né? Que aí não sei se pode vir da parte hormonal, se pode de alguma deficiência, né? De suplementações, ou de... não sei. Mas que a gente percebe isso, que é uma geração um pouco mais frágil para porrada mesmo, assim, que é uma geração também que vem de uma época de uma criação, não pode, como é que fala? Como é que a turma fala? Você não pode causar traumas, né? Não pode traumatizar, né? Não, porque não fala assim com o filho, você tem que conversar, você tem que explicar. Aí a criança, ela acaba tendo um baixo limiar, uma intolerância à frustração. É isso, né, doutora? É isso mesmo. Essa geração é a que está ganhando, né, disparado. E não lidar bem com a frustração. Tudo tem que ser do jeito que eles querem. Se não for, pronto, já muda totalmente o humor, né? Tá bem complicado mesmo. E por isso que... E aí se tornam adultos muito instáveis, né? Muito. É o que eu tenho percebido, assim, essa instabilidade, né? Porque vai de um polo que tá tudo bem até uma crise de choro porque tomou uma bronca, uma chamada de atenção de um chefe, né? Eu falo assim, nós somos uma geração que chegou assim e tomou muita porrada para chegar onde chegou, né? Assim, imagina, meus chefes eram
tipo deuses pra mim quando eu entrei, né? Porque eram pessoas que estavam há 30 anos naquela profissão, então eu falava, meu Deus, eu tô tendo o privilégio de trabalhar com um cara A gente que tá sabia valorizar isso, que né? tá há 30 anos numa área, né? Uhum. Ou até professores. Eu falo para professores, eu falo pelos meus filhos, tenho filhos adolescentes hoje, né? E eles me contam coisas que acontecem na sala de aula e eu fico horrorizada como que um aluno pode falar com o professor daquele jeito. Na minha época, professor era uma autoridade, assim, sabe? Quase que sagrada, né? Porque como que mudou isso tão rápido, assim, tão pouco tempo, se for ver, né? É. Porque hoje não. Aí eu falo pra minha filha, eu falei, não, mas a menina falou isso pra professora? Falou, mãe, falou isso. Mas é aquela coisa também que a gente vê, né? Os pais, eles não se colocam mais como autoridade dentro de É. casa. E, naturalmente, se o pai não é autoridade dentro de casa, como que professor vai ser autoridade? É isso. E aí eu vou trazer para a parte empresarial. Sim. Porque você, a hora que você está gerenciando o teu negócio, você tem que ter a rédea disso tudo. E, ao mesmo tempo, você está lidando com vidas, com saúde, com mercado, com plano, com... Menino, como que é tudo isso? É mais fácil porque o mais importante numa empresa são as pessoas. Qualquer empresa são as pessoas, porque o material não vai se vender sozinho. Uhum. O atendimento não vai acontecer. Eu acho que é sempre pelo menos o feedback com a equipe, tem que ser o mais honesto possível. Muitas vezes acaba até machucando, a pessoa pode até não gostar no primeiro momento, mas ela entende que você tem que ser transparente. E no caso da minha empresa, da Ótima, é sempre esse relacionamento aberto, colaborador. Ele recebe um salário, mas não é dado. Eu preciso dele. Então, essa relação eu deixo bem clara. Eu preciso de você. A empresa paga seu salário, você como colaborador, você faz uma atividade que é muito importante. Então, não tem essa relação patrão de antigamente, eu mando, você obedece. Pelo menos comigo, eu sempre tento deixar as tarefas, eu sempre explico o porquê das coisas. Tem que fazer isso porque tem? Não, eu vou te explicar o porquê. Aconteceu isso, não deu certo por conta disso. No futuro, o cliente, você entende? Você faz dessa forma, você acha que está agindo certo, mas vai prejudicar nosso atendimento, paciente, médico. Então eu acho que quanto mais transparente, melhor. Aí, se a pessoa Uhum. entender isso, ela vai conseguir aí crescer profissionalmente. Se ela não entender, também de uma maneira respeitosa, Uhum. olha, não deu certo, e a Ótima é uma empresa que já demitiu alguns funcionários e recontratei depois. Vários, acho que 50%. Uau! É, E você 50%. chega, porque assim, você tem uma mentalidade, né? Porque o que você chegou a comentar aqui, a questão do começo dos anos 2000, The Secret fez muito sucesso, ou O Segredo, né? Como a gente chama. Então, essa coisa de acreditar, né? Pensamento positivo, de você projetar as coisas, de você atrair essas coisas. Você chega a compartilhar os cuidados que você tem com a sua vida, com a sua saúde mental, também dentro da sua empresa, com os seus funcionários, com as pessoas que estão abaixo de você? Como que é isso? Então, não de uma maneira, não faço uma palestra, mas sempre que tem um bate-papo, sempre otimista, tem que ser um ambiente agradável. Eu sempre priorizo por isso, sempre falo sobre os problemas que muitas vezes nós passamos, vai dar tudo certo, vamos resolver. Você sempre tem que olhar o lado bom das coisas. Eu não foco em problemas. Problemas existem, a gente vai resolver, vai dar um jeito. De um jeito ou de outro vai ser resolvido. O que não dá para remediar, remediado está. Então vamos embora. É exatamente isso. Né? Que não tem- E aí eu ia até falar de funcionários e tal, né? E a gente está falando dessa fragilidade, né? Dessas gerações mais jovens. A gente estava falando isso agora há pouco, né? E aí ele falando agora do explicar, né? Para o funcionário, essa coisa toda. Então, você acha que hoje tem muito isso? E é isso que eu ia... Será que é por isso que as empresas estão dando preferência para os 40 mais, por causa dessa dificuldade de entendimento dos gestores com essa geração mais jovem? A gente não está conseguindo se comunicar direito com eles. Talvez Sim. seja isso, você acha? Eu acho que porque eu me coloco nessa situação.
Porque dependendo da reunião que você vai, dependendo, por exemplo, eu trabalho com atendimento em hospitais. Muitas vezes os donos de hospitais são mais velhos, né? Então, eu vejo a forma com que eles se comunicam, muitas vezes é uma forma muito direta. E tá tudo bem, a gente entende. Entendo o porquê ele tá se comunicando assim. E eu sei que muitas vezes, dependendo do cliente, a forma... ele tá nervoso, eu entendo, ele tá nervoso, aconteceu. Às vezes a pessoa tem um comportamento diferente, tá no mau dia, mas às vezes os jovens não entendem dessa forma. Eles podem entender como um ataque. Eu acho que tem a parte boa e ruim. A parte boa dessa geração jovem, geração Z, enfim, porque eu tenho filhas e tudo mais, eu vejo que eles são seres humanos melhores. Pode faltar um pouco na parte emocional, mas eles são seres humanos que a questão da igualdade, preconceito, você vê que eles são uma folha em branco. Coisas que nós sabemos. Eu não vou ser hipócrita de falar que nós, na infância, não presenciamos discriminação de colegas, não bullying na passamos escola. por Não, isso. ele sofria o bullying, nem sabia Nem que era sabia. bullying. Nem A sabia. gente sobreviveu ao bullying. Exatamente. Tanto que eu tenho uma filha que é a mais nova, de 10 anos, e para ela não consegue nem ver a maldade. Isso é muito bom. É muito bom. Por mais, nós passamos por isso, então tá arraigado. Eu não tenho preconceito nenhum, mas a gente acaba Tem vendo vício algumas de coisas. comportamento de algumas Tem, coisas, você né? sabe. isso. E eles nem têm, então eu É acho uma que inocência uma até certo inocência. ponto. Ele tem razão total sobre isso. Então eles são melhores. Você fez uma boa definição sobre isso, assim, né? E aí, doutora, agora voltando um pouco para você, eu queria fazer uma pergunta importante também. Você falou um pouquinho antes sobre as pessoas que estão vivendo mais, né? Então, por viver mais, talvez a gente passe por mais desafios e talvez a gente tenha que mudar a rota mais que uma vez na vida, né? Sim. E aí, o que você diria para quem está acompanhando a gente, assim, como instrução de tipo assim, se reinvente quantas vezes for necessário? O que precisa para isso, assim, de cabeça? Eu gosto muito que, assim, a gente vê vários exemplos, né? É o Disney, é o cara da Amazon. Os caras com 50 anos se reinventaram, né? Tiveram a coragem de sair dali de onde eles estavam. E por que não nós, meros mortais, também não podemos fazer isso, né? Mas realmente o que a gente consegue entender é que as pessoas que estão conseguindo fazer essa virada, eles estão indo atrás justamente dessas ferramentas. É isso que eu percebo. Então, todo mundo que conseguiu fazer a virada, que está virando um cara diferente, sendo empresário, é o cara que foi atrás, realmente, de melhorar a parte hormonal, de melhorar a parte de fazer esporte. Ele percebeu isso, ele raciocina melhor, ele tem uma resiliência maior. Por quê? O esporte, como a maioria odeia, vai doer, né? Vai incomodar. Eu vou ter que vencer uma dificuldade. E aí, você vai e cria um modelo dentro da empresa. E a cada dia eu tô mais forte, né? Justamente. Essa é essa história. Então, é isso que eu tenho percebido, né? As pessoas realmente não têm limites agora. Fala, caramba, se eu vou viver até 100 anos, por que não me reinventar agora com 50? Eu tenho mais 50 anos pela frente, né? E falando nisso, como que a medicina tem encarado isso? Porque antes a gente via uma mulher de 40 anos, ela era uma vovozinha. Era uma senhora, né? E hoje não, hoje as mulheres de 40... garota. A turma fala, não, os 40 garota. são os novos 20, né? Pra medicina, como é que tá isso? Tirando a medicina que a gente aprende na faculdade, que é a medicina da parte aguda, tá? Então, assim, eu mesmo, se eu tiver alguma doença grave, eu vou querer que eu vá para o hospital e me tire de um infarto, de um derrame. É para isso que a gente fez a faculdade. Só que várias vezes, o que o profissional médico começou a entender? Só isso não é suficiente para eu ter longevidade, para eu viver bem. Não é só a fase aguda, né? Não é só eu remediar com remédio. Ok. Então começou realmente a voltar atrás e olhar o quê? Que nem aquele documentário, Don't Die, né? Ele é um baita de um exemplo, né? Ele foi um empresário que vislumbrou, ele usou ele como, né, um cobaia e começou a fazer vários experimentos. E hoje a gente entende que... E ele brinca, né? Ele fala, nossa, eu gastei milhões, tudo bem, ele acabou se enriquecendo, tudo, mas o básico é alimentação, é esporte e cuidar do emocional. Olha que louco, ele chegou a essa conclusão. Então, assim, é isso. As pessoas estão começando a entender
que o simples de antigamente, que era comer comida de verdade, né? Que era andar no sol, que era entrar em contato com a natureza, tá gerando as pessoas com saúde, né? Com resiliência com para fazer resiliência. mudança. E agora eu vou falar até uma outra coisa aqui, né? Eu sei que a gente tá levando para o lado totalmente corporativo, né? De carreira e tal, essa mudança, né? Mas agora falando sobre resiliência e falando sobre cuidar do corpo, né? Da mente, da alimentação, né? Eu acho que em outros setores da nossa vida, agora voltando a falar que a gente não setorizar, né? Porque a gente é um só, mas eu percebo que até as nossas relações pessoais, né? Elas ficam melhores, mais equilibradas, né? Os nossos relacionamentos amorosos, ou familiares, de amizade, enfim, nosso social, quando a gente entende que equilibrar, né? A mente, o corpo, nosso espírito, né? Ela se encaixa, não é isso, doutora? Porque não só a guinada de carreira, mas muitas vezes tem a guinada de vida mesmo, né? Eu falo assim, não, eu não sou mais aquela pessoa que eu era há 20 anos, eu não sou mais aquela mulher. Então, a minha forma de me relacionar com as pessoas mudou. É muito melhor hoje, é mais... A gente fala por isso, a Sim. gente já falou aqui em outros episódios, né, Lu? A gente tá vivendo o melhor momento da nossa vida, 40 a mais, né? Provavelmente é por isso, né, doutora? Quando a gente entende que a gente começa da gente, né? É isso? Sim. E eu, apesar de ter feito a especialização em ginecologia, que incrível, né? Que hoje Uhum. eu comecei a cuidar dos maridos, dos homens e até dos filhos das minhas pacientes. Para mim, isso foi totalmente desafiador. Imagino. Então foi uma loucura quando eu comecei a ser requerida pelas minhas pacientes, porque é assim, o médico é muito de você bater, né? Sim. De você confiar no que ele tá falando, de bater o santo, né? Falando Sim, português, sim, claro. é isso. E aí eu mandava às vezes para colega, e aí o marido às vezes já tinha ficado na consulta com a mulher. Não, mas eu gostei do que você falou, eu não gostei do que ele falou, eu quero passar com você. Eu falava, caramba, que desafio, né? Porque realmente eu estava estudando. Quando eu fui Sim. fazer minha primeira pós, já fiz agora a segunda pós, eu tenho que estudar homem e mulher, não tem essa distinção. Não, essa pós é só para ginecologista. Não, não tem isso. E aí foi um desafio e me trouxe umas coisas muito legais para minha vida, porque o homem tem um jeito diferente. Eu cliniquei no começo da minha carreira, tudo. E aí eu voltei de novo a ter contato com os homens, né? A olhar, ver como eles olham a vida, o quanto eles dão valor para as mulheres, né? Eu achei muito interessante isso, né? Então hoje eu acho muito legal, porque os homens estão querendo se cuidar. De novo, né? Eles não entendiam isso. Hoje passou, já tinha passado a esposa, que tem 72 anos, passou o marido com 78. E aí ele falando, doutora, eu nunca tive nada. Eu falei, então, mas aí você teve um infarto? E por que você não preveniu? Porque a medicina de antes não falava nada disso, Tanto entendeu? é que hoje se fala na andropausa. Justamente. Que a gente nunca tinha ouvido falar disso na vida. Então, enquanto nós mulheres começamos a envelhecer com 35 anos, eu faço uma brincadeirinha com Deus, né? Eu falo assim, Deus deu o poder, o dom de gerar uma vida, se a mulher quiser, se for possível, né? E aí ele vai e tira de nós a juventude. Com 35 anos a gente começa a envelhecer, os homens vão sentir lá pelos 50. Eles começam até a ter uma perda com 40, mas 50 é quando bate, né? A mulher não. Ela começa a sentir gradualmente. É gradual, né? E olha, eu juro pra você, eu mesmo sendo médica, eu olhava com 40 anos pra mim e falava, tem alguma coisa errada comigo. E a medicina que eu tinha feito na faculdade não estava conseguindo solucionar. Então, por isso que eu também fui atrás, porque a minha necessidade como mulher também não estava solucionando, né? Então, que louco, né? Olha como a gente vê hoje em dia, né? E é muito legal, porque a mulher, no final, ela é a história o quê? A gente menstruava, tinha que ir no médico, então a gente já tem a cabeça de se prevenir. E o homem nunca foi treinado para isso. Porque a mulher é mais complexa, né? Exato. Só que agora, com o envelhecimento, e aí a mulher que eu trato, ela começa a voar, ficar ótima, o marido fala, caramba, tem alguma coisa errada comigo. Eu achei que eu tava abafando, eu achei que tava tudo certo, e não tá. É isso. Né? Porque enquanto a mulher tá meia boca, morreu o hormônio, ela não quer, ela prefere ver o demônio que o marido na frente e tal, tudo bem, né? Mas aí quando ela vai e fica bem, ele fala, caramba, tem alguma coisa errada comigo. E aí procura ajuda, né? Então tá sendo muito, muito interessante, assim, né? Entrar em contato com isso e realmente eles verem, nossa,
eu tava estressado, eu tava ficando doente, agora que eu tô repondo hormônio, eu repondo vitamina, eu tô melhor no meu trabalho. Tem um senhor também que eu atendi, ele é o maior produtor de Rottweiler do mundo. Ele faz Rottweiler para a indústria cinematográfica americana, Olha tudo, né? E ele fez essa mudança com 50 anos. Aí. Ele era empresário de outras coisas. E aí foi criar a Rottweiler. Pois é, que loucura, Que né? incrível. Ele me contando, eu fiquei assim, sério? Mas aí a gente chega num outro ponto, né? Que é lidar com quem tá em volta. Porque assim, eu sou rainha disso, né? Porque eu começo muito cedo como criança já, né? Trabalhar com jornalismo, com TV, 14 anos estou no SBT. Aí, quando eu resolvo que eu vou engravidar aos 28 anos, eu falo assim, bom, então agora eu preciso de uma profissão, porque eu vou ser mãe, preciso cuidar do meu filho, vou lá me reinventar, fazer direito. As pessoas à minha volta, primeira reação, mas Pirou. por quê? Inventando moda. Tá com 30, tá inventando moda. Aí, beleza, faço direito, 2 pós-graduação, não sei o quê. Passa a pandemia, eu falo, não quero mais. Vou voltar a trabalhar com comunicação. Mas como? Porque 10 anos trabalhando como advogada e agora que não sei o quê, que papapá. Mas que Foi bom que você pra tentou. vocês. Sim, mas pra vocês. Porque assim, com certeza, quem tá assistindo a gente tá falando, cara, a coisa que... Se eu tivesse um ser humaninho do meu lado, falasse assim, vai lá, eu já tinha me arriscado. Como que foi pra vocês, na vida de vocês, lidar com essas vozes que só quer, tipo, te manter ali, fica quietinha aí, não inventa moda? Eu acho que assim, primeiro você tem que ver quem tá falando, né? Tem que ouvir. Porque muitas vezes as pessoas carregam frustrações, né? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? E às vezes a pessoa não tá no lugar que ela gostaria. Eu sempre fui uma pessoa que fiz várias coisas ao mesmo tempo. E o dia tem 24 horas, então a gente vai dar um jeito. Não escutei as pessoas que falam nada negativo, não vai dar certo, não vai. Você tem que focar e ir. Mesmo se fosse Seguir. seu pai, sua mãe, seu Não, irmão, ninguém. sua esposa, Não. seu... Ninguém. É porque as pessoas vão pelo conforto, pelo óbvio. E até como, se você for ver até esses empresários que vocês citaram, do McDonald's, enfim, de outros, até 50 a mais, até mais jovens, se você for falar, eu estava lendo até um livro, chama Diário do CEO, comprei ele semana passada, e ele começa a relatar, ele começa a descrever o Elon Musk, falando que um jornalista conheceu ele no começo da carreira e ele já falou que ele ia colocar um foguete, que ele ia fazer. Se você lê, você fala assim, você é um lunático, nunca vai dar certo. Esse cara é louco. Verdade. E na verdade, você vê hoje em dia o que ele fez, revolucionou, Mas né? o que ele banca também, né? Tecnologicamente. Porque Não, tudo que não dá errado, não sei o que, ele sim, vai lá e ele, né, sim, ele sustenta, sim. né, essas Mas, escolhas. mas se ele escutasse as pessoas, ele ia pro... Tava Porque na ele África ainda. tava na África ainda, era bem de vida, enfim, não teria se arriscado, né? E doutora, você continuaria obstetra se fosse ouvir as pessoas? Possivelmente. Como que foi lidar com isso? Imagina, eu estava dentro de um hospital durante 13 anos. Eu era a principal obstetra desse Uau! hospital. Eu fazia 20 a 30 partos por mês. Meu Deus! Né? Eu tinha um reconhecimento, eu tinha chego onde eu queria. Ninguém era médico na minha família. E de repente, né, eu consegui chegar onde eu cheguei e eu estava infeliz. Eu estava infeliz. Por quê? Tudo bem, eu fazia parto, eu amava o que eu fazia, mas não estava completo. Tinha alguma coisa faltando. E a ginecologia era a minha frustração, porque nada resolvia. Não resolvia infertilidade, pós-menopausa, nada, né? E as pessoas falam, não, e quando eu mudei a minha alimentação, então, meu marido tá aqui até, queria me internar, falou, nossa, não é possível, você foi abduzida por um alien. Imagina eu que comia macarrão pra caramba, pão pra caramba, de repente eu começo a entender que tudo aquilo estava me deixando também doente, eu começo a mudar tudo. Então, assim, as críticas são violentas, né? Então, assim, a gente tem que estar pronto para isso. Não importa o que os outros estão falando, eu tenho uma verdade. Eu acredito que aquilo vai dar certo. Mesmo que eu quebrar a cara, eu tenho que tentar. Porque senão, e o arrependimento? Poxa vida, se eu tivesse tentado, como teria sido? Então, eu sempre na minha vida foi isso. Eu sempre fui uma camaleoa que nem você. Então, assim, eu prefiro quebrar a cara, mas tentar fazer e pelo menos falar, poxa, eu fui, né? E muitas das vezes dá certo. E não ficar convivendo com o IC, né? É. O meu Não. maior medo é o IC.
Isso é o que gera a maior doença. Nossa, como gera doença, né? Quantas pessoas hoje estão reféns, né, de antidepressivo e ansiolítico para o quê? Para embotar a emoção, porque não está lidando, né? Não consegue lidar com a frustração. Justamente é isso, né? Sim, é exatamente isso. Eu acho que, assim, eh, se tivesse que deixar um recado, né? A gente estava falando um pouco antes disso, né? Um recado, assim, sintetizando isso que a gente está falando aqui hoje, né? É para tentar, né? A gente nasceu, acho que, para ser feliz e a gente nasceu para ter sucesso. Mas mais importante do que atingir o sucesso é curtir o processo, né? Então eu acho que assim, curta a paisagem, né? Então muitas vezes a gente fica tão focado, né, naquele objetivo, e Cadê o em tudo isso que eu resultado? tô Cadê o falando, né? Em resultado? tudo na nossa É. vida. Seja no trabalho, seja no relacionamento, seja no estudo, em qualquer atividade que você vai fazer, tipo a atividade física. Vejo isso direto, né? Na academia, muita gente desiste porque em 1, 2 anos ela não botou o shape. Aí ela desiste, né? Porque ela não tá mais aguentando aquela alimentação restritiva, não sei o que e tal. Mas assim, eu fico pensando, tá, e se você colocar uma meta só, de tipo assim, eu quero estar saudável, com um corpo ok, né? E enquanto isso, eu vou curtir a paisagem. O que seria o curtir a paisagem desse cara? Cara, eu vou pra lá, eu vou me exercitar, eu vou ganhar endorfinas, eu vou fazer amizades, porque não? Academia é um lugar social. Vou fazer amizade, é um ambiente gostoso, é uma rotina saudável, gostosa, né? Ao invés de você. Porque se você. Eu acho assim, né? Se você se focar só no resultado do shape, pode ser que ele não venha e você realmente desanime. Agora, quando você fala assim, não, vou ter uma vida mais saudável e ainda posso ganhar um corpinho melhor, né? Ok. Eu acho que assim talvez seja mais equilibrado, não é isso, doutora? Com certeza. Eu falo assim, entre em acordo com a sua essência, né? Uhum. Então, quando a gente perde a essência, é quando a gente se perde. Se a gente Uhum. acreditar na nossa essência, ou seja, o que eu quero me ver daqui 10, Isso. 20 anos, né? Isso. Eu quero ter autonomia, eu quero levantar da cama, eu quero levantar da privada sem ajuda, eu quero ter uma vida plena, eu quero viajar, eu quero curtir netos se tivesse, que seja, né? Então, Exato. assim, por que não? Isso sim é legal pensar para o futuro e não viver a ansiedade. Que é a Exatamente. ânsia de estar no controle, não é essa pegada. É justamente o quê? Planejar como eu quero estar e o que eu vou ter que fazer agora. E daí acho que isso vale para todos, né? Para todo lado, né? Você, quando você, a gente estava falando sobre a Sim. mudança, né? Mas você precisa primeiramente gostar da área, né? Você, como vendedor, Sim. você não deixou de ser um vendedor, na Não. verdade, né? E eu achei interessante esse ponto de vista, porque eu já sou o contrário, eu foco no processo, eu não foco no resultado. Então, é isso. Porque você tem que focar, por exemplo, eu vou visitar, eu vou fechar contratos. Hoje, o que eu vou fazer hoje? Eu vou falar com aquele hospital, vou fechar aquele contrato, vou falar com aquele dono, aquele CEO. Todos os dias eu tenho um planejamento. Uhum. Quanto que vai virar? Não sei. Mas eu foco no resultado. A questão da isso. academia. Vou isso para aí. academia. É Só isso. que eu vou mais ou menos. isso. Mas eu vou. Eu não foco, eu quero ter. Não, eu foco hoje. Hoje eu vou. Isso. E eu acho que daí o resultado ele vem. Ele vem. Isso. Eu acho também. E eu falo assim, muitas vezes as pessoas desistem, né? De seus projetos, seja ele qual for, exatamente por isso. Por não curtir o processo. Sim. Sim. Sabe? Porque o processo, ele é o mais gostoso, na verdade, né? Então, porque no processo que eu acho que a gente enriquece, na verdade, os nossos conhecimentos, o nosso corpo, a nossa mente, né? O resultado é só uma consequência, né? Eu acho que, assim, ganhar dinheiro, né? Como a gente está falando Sim. com o fechamento de um contrato e tal, né? Mas o resultado financeiro, ele também é consequência de um processo de sucesso. Exatamente. E só criança faz o que gosta, né? Exatamente. Tem que fazer o Sim. que tem que ser feito. É Exato. isso. Mas uma coisa que eu acho que as pessoas perdem muito de vista é que nós temos uma visão muito limitada. Né? A nossa visão é um 2D, não é 3D. Então você acha que chegar lá vai te trazer toda a felicidade do mundo.
E muitas vezes, a hora que você chega no tal do lá, não é isso que você encontra, não tem o pote de ouro. Se você consegue viver o dia a dia com isso aí. pequenas metas, então eu falo assim, então para onde eu estou indo? Eu estou indo para o Nordeste. Beleza. Como que vai ser a minha rota até o Nordeste? E aí você coloca pequenas metas. E aí você vai comemorando cada meta. Se você chegar numa parte do caminho, que você olha e fala, eu acho que se eu for para o Centro-Oeste pode ter uma paisagem mais legal. Não tem frustração, não tem que ficar justificando nada para ninguém. Não tem porque conflito você interno, você né? tá vivendo pequenas É. metas. Fala, agora É. eu tô indo para outros pastos, para outros jardins, para Sim. outras. E, doutora, quando você recebe pessoas no teu consultório que estão ressignificando isso, de repente ela está ressignificando a vida inteira. Ela está ressignificando a profissão, ela está ressignificando o modo como ela se olha, ela está ressignificando, sei lá, casamento ou a solteirice. Quais que são as dicas que você traz para essa paciente? Essa Como história que ela é se viver um organiza? dia de cada vez. É como se fosse um alcoólatra anônimo, eu até brinco, É. né? Mas é um dia de cada vez. E é isso, realmente. É pequenas metas. Não faça grandes. Eu falo assim, se você ficar esperando 1 hora para ir na academia, você nunca vai. Uhum. Então eu brinco muito, eu falo assim, sabe o tempo que você fica assim no celular? É. Faz 1 minuto, cada dia. É como escovar o dente. Então é isso, quando você se propõe a fazer as mudanças de carreira, de corpo, de mente, de espírito, o que seja, pequenas mudanças. E ir na frente do espelho e falar parabéns. Isso é muito importante. Olhar Ai, no doutora, olho você e falou agora falar o que eu queria ouvir. parabéns, entendeu? É muito importante. O nosso cérebro, ele não entende se a É gente não isso, olhar olho no é. olho. E tem que ter essa conversa. É uma conversa interna com a gente, entendeu? Então, assim, é começar a enaltecer o que deu certo, o que foi bom. E não só ficar na crítica. Porque se deixar, o nosso cérebro sempre vai olhar para a crítica, sempre para o lado É, negativo. é. Então, enalteça o mais simples que for o possível. Ou seja, o quanto você tomou. Nossa, hoje você tomou água, parabéns. É Né? isso. Então, assim, pequenos ganhos que vai fazer a diferença total no Ou, processo. ou até, sei lá, nós estamos voltando a esse exemplo da academia, né, da atividade física. Sei lá, fui, meia boca, né, fiz um treino meia boca, né. Aí eu falo assim, mas você já tá evoluído, porque há um ano atrás você era sedentário. Hoje você fez um treino meia boca, mas mesmo assim você já tá, Justamente. Não, já sim. evoluiu. Dê parabéns. Já saí de É casa, já importante. vim, já tô fazendo, né. É. Então Então, hoje acho eu que vou me parabenizar saindo daqui. Sim, Ou seja, é a gente deixar isso. de esperar ter o reconhecimento do outro sim. e passar a ter o nosso próprio Isso reconhecimento. mesmo, isso mesmo. É o mais importante. Olha isso. Bacana, não é? Agora eu vou fazer o advogado do diabo, porque eu sei que você tá. Eu tô sentindo a sua energia aí de casa. Eu captei, captei. Doutora, o negócio é o seguinte: eu fui, tava acreditando, dei com os burros na água, eu tô triste, eu tô pra baixo, eu não sei o que acontece, eu tô me sentindo agoniado, eu tô me sentindo muito desencorajado. Ai, eu tô mal, eu tô triste. E agora? Justamente. É nessa hora que vai ter que começar de novo, grãozinho por grãozinho. Não adianta continuar olhando para o que deu errado, porque é cada vez ladeira mais abaixo, você vai se afundando cada vez mais. Já aconteceu de ter uma paciente que estava, né? O mundo da tecnologia da informação é bem complicado, né? Trabalha-se muito. Então, nossa, eu vou tirar 6 meses sabático. Eu vou morar lá na praia de Pipa e vai ser tudo de bom quando eu voltar. Mudou de emprego, continuou o mesmo estresse. Então é isso que eu falo, é mudar o jeito de olhar para o problema e começar a ver que tem pequenas soluções. Porque nem sempre a gente vai dar certo. Vai ter vezes que a gente vai quebrar cara e vai ficar meses às vezes mal. Mas cada dia você vai olhando e fala, conquistei isso hoje, conquistei aquilo hoje. Hoje eu deixei de fazer isso que não era bom para mim. É isso. Então é de pouquinho em pouquinho, porque... Alex, Oi. eu ouvi também, ó. Tá vindo lá, ó. Duvido que você não fique pé da vida. Duvido que você não acorde e você fala, caramba, tá dando tudo errado. Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Nesses momentos, qual a dica? Então, eu não sei o que, o pessoal fala que 3 horas da manhã é a hora do demônio, né? Mas eu tenho um problema, 3 horas da manhã eu olho no celular, quando pego o relógio,
pensamentos negativos. Porque isso, quando você está consciente, você consegue dominar. Mas dormindo é inconsciente. Eu tenho um problema, de madrugada eu sempre sou muito negativo. Eu não sei por que acontece isso. Eu falo pra mim mesmo, tô de madrugada, quando chegar de manhã tudo vai dar certo. E quando chega de manhã, eu acho que é você pensar na solução. Mas é porque o homem é diferente, porque a gente tem uma zona que é a zona do nada. Já foi até Nossa, comprovado meu marido isso. já me falou dessa zona do Que nada. você consegue não pensar em nada. Então, quando vem o pensamento negativo, não pense em nada. Você consegue anular isso. Tem problemas? Tem. Fico nervoso. Todo ser humano sou perfeito. Somos seres humanos. Só que você tem que controlar. Não pensa nisso. Não pensa, foca, pensa em outra coisa. E dá certo. 90% dos nossos pensamentos, eles nem acontecem. Dos pensamentos negativos, eles nem vão acontecer. É aquela conversa com nós mesmos, vai A dar gente errado, tava se falando acontecer, disso, né? nem vai acontecer. Então, assim, é só você não pensar. E homem sabe fazer. Homem, se você é homem, você vai saber o que eu tô falando. Não pensar. Nós somos craques nisso. Meu marido fala, Pensar em uma nada. coisa que meu marido fala também, ele fala, Lu, você tem que aproveitar 1 minuto de parede. Eu falo, 1 minuto de parede? Ele fala, aquele dia que eu tô sobrecarregado, muita coisa acontecendo, tal, eu só olho, falo, daqui a pouco eu volto, vou para uma sala, silêncio, eu fico 1 minuto olhando para a parede e parece que vai esvaziando a minha mente, vai acalmando, vai baixando a adrenalina. É a zona do nada essa aí? Mas é cientificamente comprovado, o homem consegue não pensar em nada. Tem uma caixinha que é vazia. Se eu fizer isso, mas a mulher arrebenta não a tem, não parede. consegue. Acho que eu não tenho Doutora, essa socorre a caixinha, gente. não. Como que eu Então, aí faço 1 minuto de mulher faz o parede? quê? Vai olhar um meme, vai ver alguma coisa engraçada, tem É que distrair a isso. mente. Mas, doutora, existe mesmo? Você já ouviu falar sobre isso? Já. Sobre essa zona do nada? É. Aí, ó. E pra mulher é isso, a gente tem que distrair com coisa idiota. Então eu tô fazendo certo. Então, quando a gente quebra a cara, o nosso Vai- subconsciente, o Augusto Cury fala muito disso. Ele fala que tem janelas killer, que vão falar assim: tá vendo? Sou idiota, eu falei pra você não fazer isso, sua burra. E aí, o que a gente faz? Não olha pro erro. Ignora. Fala com o marido, né? A parte idiota, né? Vamos bater um papo. Engana o cérebro e Ah. quando você tiver um pouco mais calma, aí você olha e fala: caramba, eu podia ter feito diferente? Eu podia ter pensado diferente? O que eu tenho que aprender com isso? É isso. Exato, o que eu tenho que aprender com isso, né? Então é isso, mas é enganar o cérebro. A gente tem que enganar mesmo. Cara, porque quando eu me desregulo, porque eu tenho TDAH, né? Quando eu me desregulo, não é 1 minuto de parede, é uma bela de uma almofada, eu dar um belo de um berro, né? Com toda a minha alma, colocando toda aquela frustração pra fora, que parece também que tipo, o copo que tava transbordando esvazia. Sim. Lu, Não. Não. Tá chegando aquele momento que a gente vai pedir para os nossos convidados fazer aquele fechamento deles, bonitinho, com o assunto de hoje. Eu sei, eles vão voltar. Depois a gente vai convidar os dois de novo, porque esse assunto precisa ter parte 2, né? Mas antes da gente encerrar, quero falar que não sei se vocês aí repararam em mim, na Lu, olha como estamos chiques, mulheres, Os brincos né? lindos. Atraentes aqui com essas semijoias. A Viva Vida Semijoias tem peças que ressaltam a beleza da mulher. São brincos, colares, anéis, pulseiras com banho de ouro ou prata. E o atendimento deles é rápido e personalizado. Então, se eu fosse você aí de casa, eu não perderia tempo e entraria em contato com eles agora mesmo, aqui, ó, nesse contato que tá aqui embaixo. Tá bom? Você vai ser super bem atendida, tenho certeza. A Ana é show. Pode falar com ela. Exatamente. E voltando aqui para os nossos convidados, doutora, por favor, faça aquele fechamento, dê aquele último recado para quem está em casa ou está no trabalho, está no carro, está na rua, onde quer que esteja assistindo a gente, de tudo isso que a gente falou hoje. Se você pudesse deixar um último recado, sintetizando tudo o que a gente falou aqui, o que você diria? Eu gosto muito de uma palavra, né, que eu falo muito para os pacientes saírem com isso na cabeça: carinho. Tenha carinho por você. Entenda que vai ter processos, que vão ter erros, que vão ter frustrações, mas se você acreditar em você, tiver carinho por você e mesmo nos tombos, você voltar para a sua essência, no final acaba dando certo. Perfeito, perfeito, doutora, obrigada. Alex? Não assiste no carro, senão vai bater o carro. Mas assim, o recado que eu deixo, até já falei um pouco anteriormente, 90% dos pensamentos ruins não vão acontecer. Foca no que é bom, nutre sua mente de pensamentos positivos. No final, tudo dá certo, sempre dá certo.
É É isso. isso aí, gente. É. Queria agradecer também a Nossa, oportunidade. Nós A é que gente que agradecemos, agradece. vocês Muito são bom. demais. Nossa, eu Sofá agradeço bem muito. macio também. Que Muito bom! Gostou da Ai, nossa que salinha? bom. Tá de parabéns. Muito bom mesmo. Obrigada. E que você que está em casa, gostou? Eu vou deixar um recado para você também, porque eu sou uma metamorfose ambulante e me orgulho disso. Então se abrace realmente e se orgulhe de ser uma metamorfose ambulante, você também se permita. É isso Se aí. permita. Só você sabe a sua dor, só você sabe a alegria e a tristeza de ser quem você é. Então vai pra cima, porque quando chegar lá na hora de terminar tudo, apagar o olhinho para ir pro outro plano, cara, você só vai levar suas experiências, né, Sil? É isso aí. Eu faço das palavras da Lu as minhas também. Eu sou conhecida por ter um sorrisão, né? Todo mundo fala, ah, o Jessi chega tem um sorrisão. Mas vou dizer que esse sorrisão é pura opção, tá? Nem sempre tudo está, né, propício para que ele aconteça. Mas ainda assim, apesar das dificuldades, eu tento manter meu sorrisão. Eu espero que você também mantenha o seu, esse foco, que esse papo, esse conteúdo que a gente dividiu com vocês aqui hoje, tenha feito alguma modificação e tenha causado alguma coisa aí para a tua melhora como ser humano, como espírito, como mulher, como homem. E a gente vai se ver aqui no próximo episódio de Um Quer Mais, semana que vem. Curte, compartilha, salva, ativa o sininho, tá aparecendo tudo aqui embaixo, ó. É isso A gente aí. espera vocês semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Beijo! Tchau!